Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela sua rede SAT, pelo site esportemaistv.com.br, nesta quinta-feira, 14 de abril de 2011. E aí, Renata, tudo bem? Oi, Ademar, tudo bem? Um abraço aqui pro pessoal ligado no programa Esporte Mais. Se você quiser participar do nosso programa através do nosso site, é muito fácil, esportemaistv.com.br. Na verdade, é porque eu fiquei em dúvida aqui se hoje era dia 14 ou dia 15. Hoje ainda é 14, né? Estou com pressa que chega dia 15, não sei por quê. Hoje, Ademar, outros dois brasileiros entram em campo. O Santos, que hoje está completando 99 anos, o Santos, ano que vem, o ano do centenário do Santos e tal, e os santistas já estão dizendo que tomara que não seja como o Corinthians, né, que terminou aí os 100 anos, Ademar. O Corinthians completou 100 anos, centenada, né? Foi o ano do centenário do Corinthians. Os santistas estão dizendo que não querem o centenada lá no Santos, não. Querem que o Santos conquiste títulos, né? Bom, o Santos, então, hoje entra em campo 8h30 da noite, jogo decisivo para o Santos Futebol Clube com o Cerro Porteño lá no Paraguai. Hoje também o Grêmio entra em campo para enfrentar o Oriente Petroleiro lá na Bolívia às 10h45 da noite. É o último jogo do Grêmio também nessa fase de classificação. O Grêmio já está classificado, o Santos precisa vencer. Ontem, pela Copa do Brasil, 4 jogos. Botafogo e Avaí 2-2. O Vasco fez 3-0 no Náutico, jogando lá nos Aflitos, no Recife. O Palmeiras fez 2-1 no Santo André, jogando lá no ABC. E Bahia e Atlético Paranaense empataram em 1-1. Hoje tem Coritiba e Caxias, 8h30 da noite. E hoje também, Ademar, tem a segunda semifinal do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Tem o Barra do Garças em campo hoje, vai enfrentar o Vila Aurora. O jogo é 8h30 da noite no estádio Lutero Lopes, lá em Rondonópolis. O primeiro jogo, o Barra venceu por 2-1. A gente fala do Barra do Garças porque o técnico do Barra do Garças é o Roberto Oliveira, né, que foi campeão aqui pelo Gurupi, pelo Palmas, pelo Araguaína, enfim, treinador que já ganhou títulos aqui no Tocantins por 3 equipes. Então, o Roberto Oliveira está bem próximo aí de mais uma final do campeonato. Dessa vez, dirigindo o Barra do Garças lá no futebol mato-grossense. Vamos falar aqui o seguinte, olha, Stefano, ele é português, né? Mas segue a carreira de jogador assim como o próprio pai. Vamos conhecê-lo? Vamos saber quem é Stefano? Vamos lá. O tratamento com a bola continua cordial. Esse é Oséias Assunção, um ex-jogador de futebol que começou a carreira no Icasa do Ceará e foi jogar em Portugal por 14 anos. O belenense foi seu principal clube. E este é Stefano Assunção, o filho português de Oséias. O fino trato com a bola é hereditário. Tentando seguir os passos do pai, Stefano veio ao Brasil buscar a profissionalização para poder atuar no futebol português. Eu vim cá para profissionalizar e ver se sai algo melhor na minha vida, para melhorar, não é? A tendência é sempre, e o objetivo, não é sempre evoluir, como é óbvio. Pegar um pouquinho da experiência que eu peguei em Portugal, do futebol tático de lá, futebol técnico daqui, ver se aperfeiçoo um pouquinho dos dois e junto os dois para melhorar. O São José abriu as portas para essa passagem e o sonho do pai pode se transformar em realidade. Isso é um sonho meu antigo que desde que ele foi para Portugal, aliás, ele nasceu em Portugal, é português, tem a dupla nacionalidade, né? Lá ele é português, aqui é brasileiro. Já é um sonho que a gente tem já desde faz muito tempo, que ele sempre quis, né, seguir a carreira, né, seguir o pai, claro. E ele está lá já jogando há muito tempo, só que ele está no amador, né? Segunda divisão, terceira divisão lá, a maioria dos times portugueses são amador, profissional mesmo, só a primeira liga. E geralmente para jogar num time lá de primeira linha tem que ser profissional. Então eu resolvi trazer ele aqui e queria agradecer muito o pessoal do São José que estão dando essa oportunidade para ele. E a gente vai tentar até quinta-feira regularizar a situação dele para profissionalizar, para ele retornar a Portugal novamente. Vamos para o apoio cultural e a gente volta já já, rapidinho, é lá e cá. www.esportemaistv.com.br, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo, com som e imagem. 2011. Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, em Palmas. Decisão do Campeonato Tocantinense de 2010, Gurupi e Araguaína. Campeonato Brasileiro Série D, Uberaba e Araguaína, em Uberaba. Copa Brasil de Kart, com o show dos pilotos tocantinenses em Palmas.
www.esportemaistv.com.br. Sempre incentivando o esporte tocantinense. 18º Torneio Interestadual de Futebol de Base nas categorias Sub-15, Sub-17 e Feminino. Organize seu time, faça sua inscrição e participe destas importantes competições. Torneio Interestadual de Futebol de Base. 18 anos revelando talentos para o futuro. Realização: Federação Tocantinense de Futebol e LETA. Apoio: Secretaria Estadual do Esporte, Rede Sat 96 FM e site Esporte Mais TV. www.esportemaistv.com.br. Vamos falar do Palmas Futebol e Regatas. O tricolor da capital está completo. Uma notícia boa para o torcedor do Palmas, que pretende ir lá empurrar o time para cima do São José. Vamos conferir, vamos lá. Treino coletivo para aprimorar as situações de jogo. Afinal, a partida contra o São José tem a rivalidade como o primeiro obstáculo. Vindo de 2 derrotas, o tricolor da capital precisa da vitória para se manter com chances de classificação. O elenco está sem desfalques e ainda pode contar com alguns reforços. Pronto para os jogos, o professor pedir. Estou aí para ajudar a equipe, um grupo, né? Já pega de cara um clássico aqui da cidade. Como é que é isso? Com certeza. Fiquei sabendo agora de manhã que seria um clássico, um jogo de sábado, mas estou bem, estava fazendo o campeonato em Mato Grosso do Sul, então acho que eu estou preparado sim para o clássico. Com 6 pontos na tabela, a Arara Azul voa em busca de se manter na competição. E o primeiro passo é sair do Newton Santos com os 3 pontos. Os reforços que o professor, a comissão técnica pediu demorou, mas graças a Deus chegou e a gente vai atrás da vitória. Não pode empatar, não pode perder, é só vitória e vitória mesmo. É verdade, nós temos esse jogo para vencer esse jogo e garantir na primeira divisão, até porque o Araguaína tem um jogo difícil contra o Paraíso e eu acredito que lá decide também praticamente uma das vagas. Então, se a gente fizer o dever de casa e vencer o jogo, eu acredito que não tem mais condições de cair. Já a situação no São José é diferente. O time está bastante quebrado. Vamos conferir, vamos lá. 2 rodadas para o final da primeira fase, 2 passos para fugir da degola e apenas uma opção para as 2 partidas: vencer ou vencer. É assim que o São José se encontra com a atual campanha no campeonato. Com 1 ponto apenas na competição, o Tamanduá Bandeira tem pela frente o arquirrival Palmas, um clássico que tem valor investido. A disputa é na ponta de baixo da tabela e ninguém quer descer mais. Sair vitorioso nesse clássico, porque temos esperança ainda de escapar do rebaixamento. Estamos nessa situação aí complicada, mas temos aí chances ainda de escapar o time dessa zona da degola. Vitória, a gente só precisa da vitória, tem que vencer de qualquer forma. Estamos trabalhamos lá, primeiro tempo, jogamos um excelente primeiro tempo, a bola não entrou, mas o que vamos fazer, né? Temos que ganhar o jogo, né? Depende da vida e morte, pra gente e pra eles. Esse jogo agora é de suma importância, né, pro São José. É um jogo que pode deixar nós ainda respirar ainda na competição, que é um jogo que nós precisamos dos 3 pontos, na realidade. Nós precisamos de ganhar do Palmas para seguir em frente e tirar o time para não deixar cair. Nada é tão ruim que não possa piorar. Para este jogo, o técnico Silnei Moreira conta com 5 desfalques. Marabá, Hector e Elmo, que foram expulsos na última partida, Giliardi, que está machucado, e Genilson, que viajou para Brasília para cuidar de problemas familiares. Com um elenco reduzido, difíceis são as peças de reposição. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que usar a garotada da casa, né? Como no princípio a gente não começou usando, teve que parar um pouco e agora a gente vai ter que aproveitar os meninos da prata da casa. Olha, vai começar no próximo dia 30 o Campeonato Estadual de Futebol Supermaster. No próximo dia 30 vai começar esse campeonato. Então, aí aqueles que já foram craques realmente no passado, que no Tocantins, vão ter a oportunidade de ainda mostrar a sua habilidade. É bem verdade que hoje, né, o preparo físico não acompanha mais o raciocínio. Às vezes o cara tem aquele raciocínio, não acompanha mais, falta um pouquinho de preparo físico, né? A melancia já está meio avantajada, tal, mas mesmo assim tem 9 equipes na competição, viu? Um grupo de 4 e outro de 5. Vão participar da competição a ABB de Araguaína, o Colinas Esporte Clube, o Esporte Clube Guaraí Master, a Associação Master
Associação Master Cochopão e Quixopão. E ainda isso na série, na chave B. E na chave A. Na chave B nós temos o Real Esporte, Quinto BPM, o Paraíso Esporte Clube, Porto Nacional Esporte Clube, o Jornal O Coletivo e ainda o Mira, lá de Miracema. Então são 9 equipes, uma chave de 4 e outra de 5 equipes, começando o campeonato no próximo dia 30. É uma chance para você jogar em uma delas, não é? Pois é, pai. Para lembrar os tempos de ponta direita do Screte de Ouro. Vou deixar para lá, Goiânia. porque, né, às vezes Fica só no passado. A barriga já não vai acompanhar mais o raciocínio, é complicado. A Renata tá rindo, Ademar. Ela tá você duvidando que você foi ponta direita. Aí, com forró, você falou isso aí? Isso é legal. O Sport Fest 2, lá em Santa Teresa, então, neste fim de semana, no próximo sábado, durante o dia, né, Ademar? Futebol, futsal e à noite o forrozão, então, pra galera. Beleza. Olha, nós recebemos algumas ligações e algumas mensagens pedindo para reprisar os gols da última rodada, da quinta rodada. É bem verdade que nós não temos os gols lá de Gurupi, já contei aqui a história, né, que os nossos cameramen de todas as televisões estavam lá assistindo o jogo, fazendo o jogo, todos os canais de televisão. Mas aí teve um acidente em Cariri, correu todo mundo para o acidente e deixaram o futebol de mão. É o nosso futebol, não é verdade? Mas tudo bem. Mas então vamos apresentar os outros 3 jogos da quinta rodada. Vamos apresentar os gols das equipes neste campeonato tocantinense. Vamos conferir, vamos lá. Jogando em casa, o Guaraí atropelou o São José. Oliveira e Joãozinho marcaram 2 vezes na vitória por 6-0. Em Tocantinópolis, Evaldo abriu o placar para os donos da casa. Evaldo marcou de novo. E Gilbala tirou o goleiro para fazer. Final, Tocantinópolis 3, Palma 0. Araguaína e Interporto se enfrentaram no estádio Mirandão e Ramon de cabeça fez o primeiro. Diego Pitbull chutou de fora da área para empatar para o Interporto. Paulo Renato virou o jogo para os visitantes. Final, Araguaína 1, Interporto 2. Pelo menos nesses gols aí, essa rodada em gols bonitos ficou devendo para as rodadas anteriores, né, João? Teve o do Diego Pitbull, do Interporto, né, pegando de fora da área. Teve o do Gilbala, que driblou o goleiro e com o gol vazio fez o terceiro do Tocantinópolis. Então tivemos aí poucos gols bonitos, né? A gente, claro, não tem os gols de Gurupi, como disse o Ademar, 3 gols que foram marcados lá. Vai ver que os bonitos ficaram em Gurupi, né? E a gente não tem mais deles, né? Agora, revendo ali os gols, Ademar, de Araguaína e de Interporto, teve muita reclamação com relação à atuação do Luciano Santos nesse jogo, mas muito mais pelas expulsões. Foram 5, depois expulsou o Polozzi também, depois do jogo, o técnico do Araguaína, mas ele expulsou 5 jogadores. E agora, os gols ali, pelo que a gente viu nas imagens, os gols foram legais. Não tem o que reclamar, claro. Nem o Interporto, o gol que tomou do Araguaína, nem o Araguaína, os 2 gols que tomou do time portuense. Aliás, Gilmar, esse pessoal desses clubes fica doidinho para terminar esse campeonato, eles entram e depois ficam arrependidos. Que já estão pedindo à federação para na próxima fase botar jogos no meio de semana e fim de semana para terminar o campeonato logo. É brincadeira um trem desse, né? Aí vai ter um problema, Ademar, rapidinho. Classificando o Guaraí, Gurupi, Interporto e Tocantinópolis, hoje são os 4 primeiros colocados, vai ser complicado de fazer o campeonato na segunda fase, encurtar, com jogos no meio de semana e no fim de semana. Porque Guaraí, Iluminação, né, Porto... É meia boca, Porto não existe. Do mesmo jeito. Também. Gurupi tá ruim. Tá ruim também. Então, sobraria Tocantinópolis. Aliás, iluminação boa aqui no nosso estado é o Mirandão e o Newton Santos. A de Paraíso também é legal. A de Paraíso, tá certo. Desculpa, isso classificando os 4 que hoje estão aí nas 4 primeiras colocações. Então nós temos que continuar. E outra coisa, para mexer na tabela precisava ter um tempo maior, me parece, não sei. Então nós temos que continuar do jeito que está. Do jeito que está, o campeonato vai terminar no final de junho, não é isso? 18 de junho, me parece. Por aí. Seria a última data. Renata. Então vamos embora, né, Ademar? Vamos embora, ué. Um abraço e até amanhã, sexta-feira. Um abraço, já estou ouvindo a musiquinha lá. Um abraço, a gente volta amanhã. Pois é, amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta com mais edição do programa Esporte Mais. Um abraço, gente, até lá.